Nós vimos os vários tipos de crise, ou exemplos de crise que ocorrem na vida das famílias pastorais. Vimos a crise do conceito da família na pós-modernidade, portanto, afetando a todas as famílias, não só as pastorais. Crise em relação aos papéis da família e de cada um de seus membros. Crise nos relacionamentos conjugais, em que prevalece o egoísmo, o egocentrismo, você se coloca no centro do relacionamento, o individualismo, a ausência de amor e a falta de compromisso com o pacto conjugal. Pastores se queixam às vezes das esposas, mas as esposas têm muito a queixar-se dos pastores. Em ocasiões em que tive a oportunidade de falar a pastores e esposas, e falei separadamente a pastores e esposas, tive a oportunidade de ouvir muitas queixas. Uma das queixas é a desatenção do pastor aos deveres mínimos do relacionamento conjugal, relacionamento sexual íntimo. Ora, a omissão nesta área, Paulo chama de furtar. Não defraudeis um ao outro. Você se negar à sua esposa é defraudá-la. E lembra o pastor Pedro Moura nesse livro, e a palavra de Deus está aberta para todos nós, alguns elementos importantes para recordarmos no nosso compromisso. Por exemplo, em Eclesiastes 9:9. Em Eclesiastes 9:9. Reparem no que diz este livro, que pertence ao conjunto da literatura sapiencial. Eclesiastes 9:9. Estou abrindo aqui. Que diz o apóstolo, que diz o sábio? Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão, que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nesta vida, pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Eu repito, desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida. É uma instrução clara da palavra de Deus. Uma outra passagem está em Provérbios 5, 15 a 19. Seria bom que vocês anotassem para ler em casa. Há maridos que às vezes se queixam da traição da sua esposa. Mas às vezes o marido se omite. Vejam o que adverte o sábio em Provérbios 5, 15 a 19. Bebe a água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço. Por que permitir que tuas fontes e teus ribeiros de águas se derramem pelas ruas? Sejam somente para ti, e não divididos com os estranhos. Que teu manancial seja bendito. Alegra-te com a esposa que tens desde a mocidade. O que implica, então, numa fidelidade por muito tempo, desde a tua mocidade. Como corça amorosa e gazela graciosa, que os seios da tua esposa sempre te saciem, e que te sinta sempre embriagado pelo seu amor. Esse é o querer de Deus, que tenhamos embriaguez com o amor de nossa esposa, que nós a amemos como verdadeiros bêbados, viciados até o fim. Então, com isso, nós desbastaremos a possibilidade de crises neste aspecto importante que é da vida íntima. Mas há uma crise em relação aos valores morais.
o papel do sexo, criação e educação dos filhos, ausência de limites, relativização da vida, como já vimos aqui no nosso brainstorming. Crise espiritual da família, ausência de Deus, isto é, a família se afasta de Deus. Ausência da oração e do estudo da palavra de Deus. Ausência da igreja. Minimização da importância da presença no lar e da educação religiosa dos filhos. Quando o trabalho mais importante que podemos fazer na infância de nossos filhos é dar-lhes atenção e formar-lhes o caráter. E estruturar-lhes a escala de valores. Ora, diante dessas crises e das outras que foram apontadas no nosso brainstorming, em que os irmãos levantaram, sem ordem lógica, mas todas as questões importantes, crises que detectam na vida pessoal ou na vida dos seus colegas. Em primeiro lugar, das vias para lidar com a crise, para resolvê-la, ou para contorná-la, ou aproveitá-la. Porque a crise pode ser uma oportunidade de crescimento. É a segunda parte da palavra crise em mandarim. Wei chi. Chi é oportunidade. Então, que oportunidades a crise abre para nós? Primeiro, a via psicológica. É a compreensão da realidade. O conhecimento pessoal das dramatis personae, das pessoas envolvidas no drama. Nós temos de conhecer as pessoas, no nosso caso, conhecer bem o que se passa com a nossa esposa e dar-lhe a conhecer o que se passa conosco. Se nós lidamos com outros casais, casais da igreja, outros casais que nos procurem, nós conhecermos bem um lado e outro. Quando eu lido com uma crise do casamento, eu costumo ouvir o primeiro, que se queixa, depois eu chamo o outro, depois volto a chamar o primeiro, e volto a chamar o segundo. Vocês sabem quando eu descubro que estou seguindo o caminho certo? Quando o marido acha que eu estou do lado da mulher, e quando a mulher acha que eu estou do lado do marido. Significa que eu estou do lado dos dois. Porque o mediador tem que estar exatamente no meio. Do lado dos dois. Aí você produz reconciliação. Se você ficar de um lado só, você não produz reconciliação. Você aumenta a tensão entre o casal. Então, essa é a via psicológica. Procurando buscar as causas psicológicas ou psicossociais da crise. Mas existe ainda um caminho, a via pedagógica. Chamar a família a um processo educativo da família para estes tempos novos e desafiadores. Pensando na nossa família e também nas famílias da igreja, eu creio que precisamos realizar encontros, congressos, simpósios, conferências, para tratar dos problemas da família, face a face, sem esconder nada. Eu vejo que nós, às vezes, empurramos, para usar a linguagem bem comum, para debaixo do tapete os problemas da nossa família e os outros que recebemos das outras famílias. Quando devemos confrontar para resolver, para tomar o caminho terapêutico. Então, precisamos ensinar. Eu não sei quantas igrejas aqui têm um ministério da família, ou pelo menos um ministério de casais. Se existem encontros periódicos, se esses encontros trazem pessoas especializadas para falar das diversas áreas da vida conjugal, tanto do relacionamento interpessoal, como do relacionamento com os filhos e os problemas decorrentes desses relacionamentos. Mas é uma necessidade. Eu acho que uma providência importante na igreja é o pastor escolher casais maduros, casais experientes, casais de casamentos sólidos,
de várias faixas. Casais com 30 ou mais anos de casamento, casais com 15 a 20 anos de casamento, casais na primeira década do casamento, mas casais que demonstrem saúde conjugal, para que, em havendo problemas na vida dos casais da igreja, o pastor possa sugerir a esses casais, de acordo com a faixa etária dos casais com problemas, encaminhar casais da mesma faixa, da mesma idade, preferentemente amigos, para ajudar, para dialogar. Porque às vezes nós não queremos tomar conhecimento e quando o assunto chega a nosso conhecimento, simplesmente o casal já se separou. É muito triste isso. Nós não estamos trabalhando preventivamente nas crises da família. Precisamos de desenvolver um ministério da família. A via pedagógica, então, é importante, mas existe a via pastoral. O caminho pastoral de lidar com o problema. A criação e desenvolvimento, estou dizendo e repetindo, de uma pastoral ou poimênica da família, que cuide de celebrar e comunicar os princípios bíblicos e valores éticos da família e aplicá-los a situações concretas. Há muita ignorância em relação à Bíblia. Há muita ignorância com relação à vontade de Deus. Nós relativizamos ensinos bíblicos e entramos de peito aberto na pós-modernidade que a tudo relativiza, achando que os pós-modernos que estão certos. Nós perdemos o rumo. Não podemos perder o rumo. Precisamos estar firmes no mastro da palavra de Deus. Porque se nós nos desprendermos da palavra de Deus, passa tudo a valer. Se não valer a palavra, vai valer tudo. E tudo que não é palavra de Deus. Numa pastoral da família, prover orientação para adolescentes e jovens sobre a natureza e importância do casamento e da família. Prover orientação, então, para adolescentes, para jovens, sobre a natureza e importância do casamento, orientação pré-conjugal, aconselhamento não diretivo, mas dialogal, em que você dialoga e discute os problemas que essa juventude apresenta, com acompanhamento dos momentos críticos da família, seja no relacionamento conjugal, seja na educação dos filhos, seja no relacionamento com eles e entre os irmãos, seja no relacionamento com a família do cônjuge. Isso tudo é importante. Mas é mister também, por essa via pastoral, formar e capacitar conselheiros matrimoniais. A Igreja Católica está fazendo isso. Como o padre é solteiro, não tem autoridade da experiência para ensinar, quem prepara para o casamento são casais escolhidos pelo padre, dentro da pastoral da família. Casais experientes. Porque eles deram conta disso. Eles sabem tudo certinho, mas não têm experiência. Eles falam bem de sogra, mas nunca tiveram uma sogra. Eu falo bem de sogra porque tive sogra. E dei uma excelente sogra à minha esposa. Eu não sei que tipo de sogra você deu a sua, mas eu sei que dei uma excelente sogra à minha esposa. A minha esposa era muito sábia. Aliás, a minha mãe era muito sábia. Meus irmãos, formar e capacitar conselheiros matrimoniais, aproveitando na igreja casais mais experientes e maduros. Prover orientação pastoral e médica a adolescentes e jovens sobre uma sexualidade sadia, dentro de padrões da ética cristã e princípios da palavra de Deus. Nossos adolescentes precisam de orientação. E, meus irmãos, eles estão abertos à orientação. Eu não concordo com os pastores que acham que os jovens não querem ouvir os pastores, não querem ouvir os adultos. Não é verdade. Eles querem ouvir. Eu tive um encontro domingo agora, com os jovens e adolescentes da minha igreja. Eu fiquei encantado com a atenção,
com o olhar deles de interesse de aprender. É impressionante isso, mas nós não ensinamos. Que adianta quererem aprender? Então, prover orientação pastoral e médica. Se a igreja não tem um médico, uma médica, convide alguém de sua confiança, algum médico ou médica, para ajudar. Prover aconselhamento familiar proativo, antecipatório de problemas. Eu me lembro que num congresso da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, no Recife, muitos anos atrás, há mais de 30 anos, estudava-se a questão do divórcio, da emenda do divórcio, a emenda constitucional, que seria aprovada, mais tarde incorporada à Constituição, ou Código Civil. E o preletor, pastor Manfred Grellert, disse isso: o pastor deve estar atento aos sinais de dificuldades na vida de um casal. Esse casal sempre sentava junto no templo. E de repente, um se senta aqui, outro lá. Alguma coisa está errada. Bem, pode ser um filho que está dando trabalho ao Ministério Infantil. E a mãe ficou lá para ser mais acessível. Mas se no outro domingo, outra vez estão separados, algo está errado. É hora de uma visita. É hora do cuidado pastoral. Nós precisamos antecipar-nos aos problemas. Porque quando o casal está bem, gosta de estar junto. É interessante isso. Bem, qual será o tratamento sintomático das crises? Seja em medicina somática ou psicológica, seja na experiência de vida espiritual e moral, os sintomas são importantes. Nós temos acesso às causas através dos sintomas. Os sintomas são portas que se abrem para chegarmos à causa. Portanto, a sintomatologia é tão importante porque leva à etiologia, à origem da doença, à origem do problema. Sintomas são portas para a abordagem das causas, da etiologia das crises. Então, nós precisamos estar atentos para as pessoas, a linguagem corporal das pessoas. Uma irmã que sempre está alegre na igreja, sorridente, de repente você a vê triste, cabisbaixa, enquanto ouve a mensagem, enquanto os outros cantam, ela não canta. Algo está errado. E o marido dela lá atrás. É hora de o pastor, proativamente, ir ao encontro desse casal para abençoar. E, preferentemente, o casal com a esposa, ir à casa desse casal. Então, nós precisamos exercer uma pastoral da família extremamente ativa, perspicaz e proativa. Paciência e prudência na anamnese dos problemas que muitas vezes têm origem na disfunção familiar dos cônjuges e pais. Paciência e prudência. Vocês sabem que no casamento há uma tensão entre os cônjuges. A mulher tem um modelo de família. Ela instintivamente quer trazer esse modelo para o seu casamento. O marido tem um modelo de família e quer trazer esse modelo para dentro do casamento. O marido é festeiro, é baiano. O baiano gosta de festa. Não sei se há baianos aqui, se houver, levante a mão. Há baiano ali. Há baiano aqui, há baiano. Dizem que baiano não nasce, baiano estreia. Então é um artista nato. Pois bem, que modelo terá a sua família? O casal tem de conversar e criticamente, sabiamente, verificar as coisas positivas e negativas da família de origem, procurando trazer as coisas positivas para o novo lar. Então, o novo lar será sui generis, será de seu gênero. Não será de um modelo do marido nem do modelo da mulher, será um modelo novo. É uma coisa interessante isso. Nós temos que ajudar os casais nessa
Por exemplo, há mulheres que não ficam mais de um mês com os móveis no mesmo lugar. Elas querem mudar as coisas. Se você chega num dia que falta luz, você sai tropeçando pela sala, que os móveis ocupam lugares diferentes. Talvez ela tenha aprendido isso com a mãe. Então vamos conversar. Por que você muda tanto? Porque estava feio. Estava não, bem. Estava lindo. Você quer chamar alguém que entende de decoração para ver se estava bom ou não? Melhor a gente desempatar esse negócio. E então chamaram um especialista em decoração para ver se a arrumação está boa ou não. Não tente impor a sua vontade à força. Procure convencer e não vencer. Convencer e vencer como? Vencer persuasivamente, não pela força. Bem, paciência e prudência são importantes na anamnese. O que é a anamnese? A recordação dos problemas que existem. A anamnese é a memória, a recordação. E todo médico responsável faz. Pergunta ao paciente qual a sua queixa. Nenhum médico receita, não é, sem ouvir o paciente. Só os médicos do INSS. Ou da SUS. O sujeito chega, o médico está fazendo receita. E então o paciente pergunta, mas a minha receita não, é do próximo. A sua já está aqui. Ele puxa na gaveta e entrega o pedido de exames. Porque o médico não examina hoje, pede exames. Dizendo, pastor também é assim, muito profissional, no mau sentido. Manda para um psicólogo, manda para um conselheiro, ele vai despachando. Não é comigo. Quando você tem que dizer, é comigo, eu vou ajudar. Outra coisa, partir dos sintomas para as causas. Por exemplo, já disse isso num dos cursos que demos aqui, que foi de problemas pastorais, eu contei, mas os pastores que não estavam aqui naquelas ocasiões, uma mulher me procurou, uma mulher da igreja, e falou durante 1 hora mal do marido. E falou depressa. Um discurso rápido, agressivo, falou mal do marido. Eu ouvindo. Ela terminou ofegante, cansada. Quando ela terminou, eu disse, olhando para ela, eu vejo que a senhora é louca. Mas como, pastor? O senhor disse uma coisa dessa? Sim. Uma mulher que casa com um homem que só tem defeitos, não pode ter juízo. Eu disse, não, pastor, mas quando eu casei, ele mostrava virtudes. A senhora pode lembrar 3 virtudes dele? Assim que vocês casaram? Ela começou a falar na primeira e começou a chorar. E chorava convulsivamente. Eu deixei que ela se recompusesse e eu disse, irmã, em que medida a senhora é culpada porque o seu marido tenha encolhido, escondido as virtudes e só mostra agora defeitos? Aí ela chorou mais ainda. Mas ali começou o tratamento. Porque eu chamei o marido, conferi as acusações dela. Porque eu não chamo nenhum marido se a mulher disser, pastor, não diga que eu estive falando com o senhor. Eu digo, não, eu não sou adivinho. Eu só falo daquilo que sou informado. Se a senhora não assumir que conversou comigo sobre o problema, eu não vou chamar. Então eu só falo, pastor, mas cuidado, pastor, deixa comigo. Aí eu falo com o sujeito, eu procuro ver, a sua esposa se queixa disto. E ele vai esclarecendo. Pastor, eu reconheço. Realmente eu tenho falhado nisso. Então, mas aí não, aí já é demais. Ela exagera. Mas, fulano, por que o senhor, que ela conheceu como um homem bom, um homem virtuoso, simpático, escondeu todas as virtudes, só mostra os defeitos? Pastor, eu não sei por quê. Mas talvez pela maneira de ela me tratar. Ela não me valoriza.
ela só fala mal de mim, só me diminui. Aí eu entendi. Aí chamei os dois e começamos o trabalho. E esse casamento foi salvo. Ah, meus irmãos, como a gente precisa paciência. Eu comecei o aconselhamento xingando a mulher de doida. Sim, irmão. Vocês imaginem se sua filha casa com um que só tem defeito. Não pode ter juízo. Não puxou o pai nem a mãe. Talvez a sogra. Né? Bem, uma outra coisa. Busque ajuda. Se você não tem experiência de aconselhamento conjugal, aconselhamento familiar, busque ajuda, aprenda. Tome lições com conselheiros matrimoniais, com psicólogos que cuidam de famílias. Aprenda para fazer bem feito. A gente vê os jogadores brilhantes numa Copa do Mundo, como essa que começará quinta-feira. Eles não chegaram lá por acaso. Treinaram centenas, milhares de horas, às vezes horas mortas, todos descansando, eles treinando. Nós temos que treinar, preparar para servir. Por exemplo, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que o atleta será coroado se lutar de acordo com as regras. Sabe qual era a regra? Treinar, se não me engano, 7 meses de treinamento intensivo antes de participar dos Jogos Olímpicos ou Jogos Istímicos, estes que aconteciam na região de Corinto. Então você tem que se preparar bem para servir bem a seu povo. E se o nosso negócio é servir gente, é amar gente, é ajudar gente, temos que conhecer gente. Vamos estudar, vamos preparar-nos, vamos aprender, vamos ajudar pessoas. Agora, é fundamental no pastor a seguinte qualidade: gostar de gente. Por incrível que pareça, há pastores que não gostam de gente. Eles pregam e depois se escondem no gabinete, com a cortina fechada, para que ninguém veja e não chame. Ah, que pastor é esse? Pastor que não quer sentir cheiro de ovelha, ouvir o balido da ovelha. Que pastor é esse? É preciso que sejamos acessíveis aos membros da igreja, que tenhamos uma leitura do perfil dos membros da igreja. Um crente que muda a sua atitude, muda de lugar no templo, em vez de alegre está triste, ou fica desconfiado, ou de braços cruzados. Sabe que cada gesto nosso tem uma linguagem, significa alguma coisa. Há um livro sobre a linguagem do corpo. É bom a gente aprender. Por exemplo, uma pessoa que cumprimenta você com a mão mole causa preocupação. Uma falta de firmeza, de caráter. Muito cuidado. E aquela gente que cumprimenta com a ponta dos dedos? Não sei se em Minas há isso, mas em outros lugares há. A ponta dos dedos. Bom dia, pastor. Até logo. Não, a gente dá a mão. A gente olha. O pastor, ao despedir-se das pessoas lá depois do culto, não deve estar despedindo de uma pessoa aqui, olhando para a outra que está na fila e rindo para ela. Isso é ofensivo à pessoa com quem ele fala. Tem que falar a pessoa aqui, em cada uma, individualmente. E será emocionante se ele perguntar a uma senhora de 70 anos: como está o seu netinho Mateus? Já saiu do hospital? Eu estive visitando o seu neto. Eu sei, pastor. Graças a Deus já saiu. Quando ela chega em casa, ela conta a filha, conta ao gênero. O pastor perguntou para o Mateus. Uma filha enorme. Mas ele olhou para mim e perguntou para o Mateus. Isso é que é pastor. Não se faz pastor como antigamente. Antigamente os pastores se cuidavam. Né? Então, é importante isso, gente. Você tem de gostar de gente.
Outra coisa, o amor do pastor tem que ser incondicional. Você não pode estabelecer condições para amar pessoas, como Jesus não estabelece condições para amarmos. Ele nos ama. Tendo amado os seus discípulos, diz João 3, amou-os até o fim. Qual a última palavra que ele disse a Judas? Amigo, a que vieste? Judas foi para a forca com esses sons no ouvido. Jesus me chamou amigo e eu fui ingrato e fui cruel. Meus irmãos, nós temos que parecermos com Jesus, não com os gestores de nosso tempo, com os chefes de nosso tempo. Nós temos que parecermos com Jesus. Lidando com a nossa família e lidando com as famílias da igreja, que são a nossa família extensa, a família espiritual. Busca de ajuda. Precisamos de bons mentores, inclusive no trato de problemas em nossa própria família. O irmão deve conhecer alguém de sua região, mais perto ou mais longe, mas alguém especializado em falar a famílias, falar a casais. Traga esse colega para falar, para abençoar. Ouça desse colega, aprenda com ele como lidar com problemas de família. Nós temos que aprender uns dos outros. E assim nós abençoaremos o reino de Deus. Ninguém se basta, ninguém sabe tudo. Nós precisamos de todos. Nós somos interdependentes. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Então, é muito importante esta visão. Mas a ajuda de Deus. Há muitos livros hoje de autoajuda. Como você pode se ajudar a resolver problemas. Mas mais do que autoajuda, precisamos de ajuda do alto. O que diz a Bíblia no Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Afinal, quem edifica? Somos nós ou é o Senhor? Os dois. Deus provê as plantas, até as especificações, os materiais para a construção. Cabe-nos a nós, construtores, pegar as plantas, obedecer direitinho, usar os materiais certos e edificar a família, edificar a igreja, edificar o reino. Nós estamos vivendo dias difíceis. Perguntaram-me lá em Belém, na convenção do ano passado, não me perguntaram, pastor Hudson, que tem aquele lugarzinho no WhatsApp, Café com Cristo, ele perguntou assim, pastor Lante, você é pastor há muitos anos, quando foi mais difícil ser pastor? Quando o senhor começou ou hoje? Eu disse, hoje é muito mais difícil. Hoje é muito mais difícil. Há telemática, há recursos de comunicação, há data show, há uma porção de coisas. Mas antigamente, cada crente tinha uma igreja e um pastor. O pastor podia doutrinar o seu povo, formar o caráter e o cabedal de doutrina da sua igreja. Hoje, o crente tem um pastor domingo, depois, durante a semana, um pastor segunda-feira na televisão, na terça outro, na quarta outro, na quinta outro, na sexta outro, no sábado outro. É uma desvantagem. E esse pessoal da televisão, com todos os recursos de comunicação. Então, o nosso trabalho hoje, às vezes, se resume em vacinar contra a heresia. O nosso povo, que é trabalhado por fortes ondas de heresia durante a semana. Então, hoje, é mais difícil ser pastor. É mais difícil. Isso significa que exige mais dependência de Deus, mais determinação, mais criatividade para contrastar as forças do mal, para espancar as trevas. E a gente espanca as trevas acendendo a luz. E a verdade é luz. Preguemos a verdade. Não xinguemos adventistas, nem testemunhas de Jeová, nem evangelho da prosperidade. Preguemos a verdade do evangelho. E os crentes compararão
a verdade do Evangelho, e nós perdemos com as coisas que ouvem. Eles terão anticorpos para enfrentar a onda, não é, de heresia. Tomemos firmes resoluções, irmãos, ao fim deste módulo, em relação ao que compreendemos como família e a maneira como nos relacionamos e cumprimos nossa missão como maridos e pais em relação à nossa família, em relação à pastoral ou poimênica da família que precisamos desenvolver em nossas igrejas. E eu sugeri, no fim de nosso texto, nossas resoluções. Uma coisa que eu aprendi na Aliança Batista Mundial é, ao fim de cada conferência, uma reunião anual, países diferentes, as resoluções. Como tomou a Convenção Batista Brasileira em Poços de Caldas, resoluções, a Declaração de Poços de Caldas. Pois bem, eu quero convidá-los aqui de pé. Nós repitamos esses compromissos, essas resoluções que estão aí na última página da sua apostila. Vamos ler então esse documento? Juntos então, diante do Deus triuno, Criador da família e padrão para seu existir e atuar no mundo, a produzir uma geração de gente piedosa e fiel ao Senhor, resolvemos estudar com mais dedicação a doutrina e a ética da família, como expostas na palavra de Deus, e ensiná-las como pastor e mestre. Manter capacitados pela graça de Deus uma vida familiar sólida, de amor, confiança e obediência aos ensinos da palavra de Deus, procurando formar uma geração de homens e mulheres tementes a Deus. Ler e estudar com a esposa e filhos a palavra de Deus todos os dias e cultivar uma vida devocional consistente e abençoadora. Lidar criativamente e na dependência de Deus e utilização dos recursos que Ele provê com os problemas em nossa família, buscando soluções que abençoem a todos e glorifiquem o nome do Senhor. Estar atentos aos problemas nas famílias de nossa igreja, provendo o ministério da família eficaz de ajuda aos casais e famílias em crise, restaurando seus casamentos e prevenindo contra as investidas do inimigo. Com os livros sobre família cristã, atentar para as lições que nos oferecem e pôr em prática sempre que essas lições estejam em consonância com as Santas Escrituras. Viver como família, de modo a glorificar a Deus e constituir exemplo para as famílias da igreja, tudo pela graça. Que o Senhor nos abençoe e ajude a cumprir cabalmente todas essas resoluções. Amém. Amém. Nós vamos orar e eu quero tirar uma fotografia com todos os irmãos. Lá fora, lógico.